eu me chamo Arthur Vale e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Fórum Nerd, onde hoje iremos fazer mais uma análise com spoilers sobre o quinto capítulo da série The Last of Us da HBO, falando do episódio em geral, comentando sobre o que foi adaptado dos jogos e das mudanças que foram feitas também. Como eu já havia dito no último vídeo sobre The Last of Us, este episódio, cujo título é Resistir e Sobreviver, e foi novamente dirigido por Jeremy Webb, havia sido antecipado para uma sexta-feira ao invés de um domingo como de costume por causa do Super Bowl. Apesar de já termos tido um episódio bem emocionante com o terceiro episódio que teve o Bill e o Frank, esse quinto conseguiu ter uma carga emocionante tão boa quanto por causa do que eles conseguiram fazer com os personagens Sam e Henry, que foram muito bem explorados e tiveram bastante destaque. Antes de começarmos, não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscreverem no nosso canal, ativar o sino para não perderem nenhuma notificação e de nos seguirem nas nossas redes sociais no Twitter, Instagram e no TikTok. Vamos começar! O episódio começa 10 dias no passado em relação ao capítulo anterior, mostrando os caçadores celebrando por terem tomado a zona de carretera da Fedra de maneira bem violenta. E no meio dessa confusão toda, finalmente somos propriamente apresentados a Henry, interpretado por Lamar Johnson, e seu irmão mais novo Sam, interpretado por Kevin Woodard. No jogo, Sam e Henry eram dois irmãos que estavam se escondendo dos caçadores e queriam se juntar aos vagalumes. Quando eles convenientemente conheceram Joel e Ellie e viram que eles tinham um objetivo em comum, eles decidiram trabalhar em equipe para escaparem da cidade. Na série, Sam é deficiente auditivo e se comunica com linguagem de sinais. Eu achei que isso serviu muito bem para deixar o vínculo de irmãos dele ainda mais forte com o Henry, que é quase como um pai para ele, e isso acaba resultando em vários momentos comoventes. Eles são ajudados pelo médico que viria a ser morto pela Catherine no episódio passado, mas 10 dias depois eles ficam sem comida e resolvem sair de seu esconderijo. Ao ver Joel em ação, Henry decide segui-los para pedir ajuda, e voltamos ao momento onde vimos os personagens pela última vez no capítulo anterior. Joel e Ellie aceitam unir forças, e na manhã seguinte, Henry diz que é um apoiador da Fedra, e Joel fica desconfiado porque alguém como ele teria muito bem denunciado ele lá em Boston. Mas Henry tem um plano e precisa da ajuda do Joel para sair vivo com o Sam. Ele inclusive revela que nunca havia diretamente matado alguém antes, e apontar uma arma sem munição para Joel e Ellie havia sido seu maior ato de violência em toda a sua vida. Mas no jogo, isso não é necessariamente verdade, porque ele e o Joel mataram vários bandidos juntos. O plano de Henry envolve fugir pelos túneis de manutenção da cidade, onde é bem improvável que eles esbarrem com os capangas da Catherine, porque a Fedra havia prendido todos os infectados de Kansas City lá por 15 anos, mas um agente da Fedra havia dito para o Henry que eles já haviam limpado o lugar há 3 anos. E quando eles chegam lá, eles de fato não se deparam com nenhum infectado, mas eles encontram um playground com paredes rabiscadas com giz de cera que é idêntico ao mesmo lugar que eles encontram no jogo. E tem easter eggs como uma edição do gibi Resistir e Sobreviver, que eram esses colecionáveis que a gente encontrava para ele no primeiro jogo, e esse desenho de 2 guardas que o Neil Druckmann disse que era um dos seus detalhes favoritos, porque tinha toda uma história por trás desse desenho que eles infelizmente não conseguiram inserir na série. Enquanto Ellie e Sam se divertem, Henry conta para o Joel que há muito tempo ele conheceu um líder rebelde que ele queria seguir. Só que um dia o Sam ficou doente com leucemia e o Henry não teve outra escolha a não ser dedurar o cara para a Fedra em troca de medicamentos. E esse cara era ninguém menos que o irmão da Catherine, que acabou sendo espancado até a morte. E por falar na Catherine, temos um momento dela em seu antigo quarto de infância, onde ela fala mais sobre seu irmão. E eu acho que essa cena faz um excelente trabalho em mostrar a dualidade dos personagens de The Last of Us, porque embora Catherine não seja uma boa pessoa e faça coisas horríveis, é um pouco difícil deixar de lamentar pela perda dela, e tem todo esse debate onde eles discutem se as decisões que foram tomadas foram justas ou não. Esse tipo de coisa me faz lembrar um pouco da Abby, a protagonista de The Last of Us Part 2, que muita gente odeia por causa das coisas que ela fez, mas você ainda consegue entender o porquê dela ter feito isso mesmo não concordando. Voltando ao nosso quarteto de protagonistas, eles conseguem sair dos túneis com sucesso sem terem encontrado nenhum infectado, e chegam a uma zona residencial que de início me pareceu bastante familiar, até que eu me toquei que essa era a famigerada cena do sniper, que é a parte mais difícil do primeiro jogo. Mas na série, Joel até consegue desviar dos tiros com facilidade, porque está de noite e o atirador tem uma mira muito ruim. Kathleen acaba descobrindo sua localização, e Joel atira em um dos motoristas que acaba batendo em uma casa e pega fogo. Henry pede para que Kathleen pelo menos poupe as crianças, mas ela diz que irá matá-las também por serem seus acompanhantes. E então acontece o grande clímax do episódio. O caminhão que acabou batendo e pegando fogo despertou uma ordem imensa de infectados que nos propõe uma cena aterrorizante, porém incrível, com 2 criaturas que se destacaram. A primeira é a introdução do Verme, que é o 4º estágio da transformação do Cordyceps, e são os inimigos mais fortes do jogo. Ele inclusive mata o Perry da mesma forma como ele te mataria se você tocasse nele no jogo. Nos Estados Unidos, eles são chamados de bloaters, que na tradução literal fica inchados, mas no Brasil, eles são chamados tanto de vermes quanto de baiacus por causa de um erro na dublagem.
Já o segundo infectado que se destaca é essa criança instaladora, que é um conceito novo que nunca havia sido mostrado antes nos jogos. Ela inclusive foi interpretada por uma ginasta mirim chamada Sky Belly Calton e deu um final bastante apropriado para Kathleen depois do que ela disse sobre crianças. Os 4 protagonistas conseguem escapar e passam a noite em um motel. E lá temos um momento bem triste entre Sam e Ellie, que se comunicam escrevendo. Ellie revela que tem medo de acabar sozinha, e Sam de se tornar um infectado mesmo permanecendo o mesmo por dentro. E diferente do jogo, Sam revela para Ellie que acabou sendo mordido, e em um ato de inocência, Ellie passa seu próprio sangue no local da mordida pensando que isso irá curá-lo, e passa a noite com ele. Mas infelizmente, a mesma tragédia que aconteceu no jogo acabou acontecendo aqui também, com Henry sendo forçado a atirar em seu próprio irmãozinho e em seguida tira sua própria vida em uma cena de partir o coração. O mais triste disso tudo é que se a série realmente tiver o mesmo final que o segundo jogo na próxima temporada, tanto o maior medo do Sam quanto o maior medo da Ellie terão se tornado realidade. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, pois semana que vem estamos indo para Jackson, onde finalmente iremos nos reencontrar com o Tommy. Se vocês quiserem acompanhar The Last of Us, a HBO Max transmite os episódios todos os domingos a partir das 11 da noite. A crítica do episódio já está disponível no nosso site, o www.forumnerd.com, onde postamos várias críticas e notícias toda semana. E como sempre, não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscreverem no nosso canal, ativar o sino para não perderem nenhuma notificação e, por fim, de nos seguirem nas nossas redes sociais no Twitter, Instagram e no TikTok. Valeu e até a próxima, galera!